Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. A gente começa o TN1 com uma tragédia que aconteceu agora há pouco. O pai foi assassinado na frente dos dois filhos. Ele seguia de carro pela BR-101 quando foi interceptado e morto a tiros. A Vanusa Santana está no local do crime neste momento. Tem as informações pra gente. Boa tarde, Vanusa. Muito boa tarde a vocês do estúdio, boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Eu falo ao vivo aqui da BR-101, a gente está localizado aqui na Marginal, aquela pista que está ao lado da BR-101, onde no finalzinho da manhã de hoje um homem acabou assassinado aqui na entrada do bairro Jardim Tropical. Ele estava dentro desse carro que a gente vai mostrar agora para vocês, acompanhado do pai. O pai dele dirigia o carro, ele estava no banco do carona quando ia atrás do banco estavam duas crianças. Um é filho dele, um de 3 aninhos, e a outra de 12 anos é uma enteada, filha da esposa dele. Quando o carro em que eles estavam foi interceptado por um outro veículo. De dentro desse veículo, um homem sacou uma arma e atirou praticamente a queima-roupa, porque o vidro do carro, do carona, onde esse rapaz, identificado como Aleph de Almeida Miranda, de 27 anos, estava sentado. Ele não teve chance de defesa. O pai do Aleph ainda tentou acelerar, mas não teve jeito. Ele acabou sendo atingido e morreu aqui, aqui no asfalto mesmo, nessa pista de rolamento que fica, essa pista lateral da BR-101. A gente está na entrada do bairro Jardim Tropical. O carro ficou atravessado, como vocês de casa aí podem ver. Nesse momento, a gente está acompanhando aqui a perícia da Polícia Civil que está sendo feita no carro e daqui a pouquinho será feita também no corpo desse jovem. Esse jovem que morou durante muitos anos aqui em Jardim Tropical, na Serra. Segundo familiares e amigos, ele já por algum período ele mexeu com drogas, ele chegou a participar do movimento, mas há muito tempo ele estava fora dessa vida, né, do tráfico de drogas. Inclusive trabalhava como mecânico industrial em uma mineradora, em uma siderurgia aqui na Serra mesmo, segundo familiares. A família está completamente consternada. Esse carro que a família estava, que o Aleph estava junto com o pai que dirigia e essas duas crianças, ficou atravessado porque o pai, no intuito de fugir dos disparos, acelerou, né, no sentido de fugir. Mas infelizmente ele não conseguiu. A gente está nessa pista que fica na lateral da BR-101. O trânsito nesse momento, Bruna e George, está completamente complicado aqui na BR-101. O trânsito ficou parado, está parado nessa pista de rolamento, nessa marginal, e no meio, né, que é a BR-101 mesmo, que vai o fluxo maior de carro, está muito lento, né? Para quem vier para cá tem que ter muita paciência, mas esse crime, como eu estava dizendo, ele aconteceu no finalzinho da manhã de hoje. O pai, segundo familiares, e o Aleph seguiam para sair desse trânsito que já estava complicado na manhã de hoje aqui na Serra. Eles entraram no bairro Jardim Tropical para fazer o quê? Um desvio. E aí, nesse desvio, provavelmente, é o que todos acreditam, ele deve ter passado pelo assassino. O assassino então veio atrás, porque o carro que os assassinos estavam veio justamente da parte de trás, e aí ele fez aquele recuo, né? E acabou parando ao lado do banco do carona, onde o Aleph, esse rapaz de 27 anos, estava sentado. No banco de trás estavam o filhinho dele de 3 aninhos, que ficou muito assustado, e também a enteada de 12 anos, é uma mocinha, que eu inclusive até conversei um pouquinho com ela está agora mais calma, mas as crianças ficaram muito assustadas na hora que isso aconteceu. O pai, desesperado, tentou ainda reanimar o filho aqui no asfalto, quando ele viu que o filho caiu. E agora uma informação assim que é muito triste. Esse é o 3º filho que o pai perde nessas circunstâncias. O primeiro filho desse casal, né, desse senhor que dirigia o carro, foi assassinado em 2010. 7 anos depois, um segundo filho foi assassinado em 2017. E agora, mais um filho
que a família perde, infelizmente, dessa forma tão violenta aqui. Esse crime que aconteceu no finalzinho da manhã de hoje aqui na BR-101, nessa marginal, é a pista que está aqui do lado, onde geralmente a gente tem um movimento grande de carros. E aí aconteceu esse assassinato, né? Esse rapaz tão jovem, de 27 anos aí, que tentava mudar de vida, segundo familiares. Ele estava trabalhando como mecânico industrial numa siderurgia aqui mesmo, localizada na Serra. A gente vê agora aqui, ó, tem algumas pessoas que estão acompanhando, muitos familiares, viu, Bruna Maria e George, que vieram para cá não acreditando no que aconteceu, né? Uma tragédia dessa. A mãe e pai que já perderam 2 filhos, já haviam perdido 2 filhos, perdem o terceiro agora aqui às margens da BR-101 na Serra, na altura ali aqui na entrada do bairro Jardim Tropical. Eles moraram por algum tempo aqui em Jardim Tropical e agora, há pouco tempo, eles haviam mudado daqui justamente no intuito de viver, de dar uma vida melhor, de sair, fazer com que o filho saísse desse mundo, né? Mas infelizmente, hoje, no finalzinho da manhã, o rapaz acabou assassinado. A gente continua por aqui, eu volto com vocês aí no estúdio, a qualquer momento, qualquer novidade, a gente chama vocês aí. Obrigada, Vanusa. Realmente é uma tragédia. Toda a família sente, né? Graças a Deus que as crianças também não foram atingidas, porque foi um risco. O próprio pai, infelizmente, é uma tragédia familiar. Esse rapaz que foi assassinado, pelo visto, ele saiu dessa vida do crime, mas é um mundo impiedoso, né? Esse mundo do crime. Infelizmente, mesmo tentando uma nova vida, ele acaba pagando com a própria vida e é a família que sofre depois, né, E George? as crianças dentro do carro, Isabela, imagina essa Que cena, tragédia. o trauma para o resto da vida. Muito triste. Vanusa está lá, daqui a pouquinho a gente volta com novas informações. Agora a gente fala de outro caso grave de violência. Uma mulher acabou matando o marido na frente dos filhos, também na Serra, gente. Outros órfãos do crime, gente. Essa mulher, ela tinha medida protetiva contra o marido, já tinha sido agredida outras vezes e acabou matando o marido. A Suzy tem informações pra gente desse caso ao vivo, uma tragédia em família também, né, Suzy? Boa tarde. Boa tarde, Bruna, George e amigos do TN. Realmente, uma tragédia em família anunciada, já que o relacionamento dessas duas pessoas já vinha conturbado há muito tempo, viu? E olha, nós acabamos de saber agora há pouco que essa mulher já tinha, inclusive, tentado matar o marido uma outra vez. Foi em dezembro do ano passado, quando ela colocou fogo no corpo dele. E mesmo assim, mesmo com esse relacionamento tão tempestuoso, eles continuaram juntos e, como você bem disse aí, ela tinha uma medida protetiva e nem ela mesma respeitou, porque voltou para o marido. Esse crime aconteceu em Carapina Grande e foi essa madrugada. Nós fomos lá, conversamos com vizinhos, amigos e temos outras informações para vocês. Vamos acompanhar a matéria. O casal morava nesta casa em Carapina Grande, na Serra, há cerca de 2 meses. Tempo marcado por muita briga e confusão. Ela gritava a noite toda com ele, a madrugada toda. Era uma gritaria sem fim, aí incomodava a gente que mora aqui. Eles tinham um relacionamento muito conturbado, eles discutiam muito, eram várias brigas de madrugada, a noite toda. Uma vez eu vi uma agressão, eu vi ela agredida. Os vizinhos acompanharam preocupados a relação em que os dois viviam discutindo. Em uma das brigas, a mulher foi agredida pelo companheiro com uma telha. Ele estava com a telha na mão e depois eu vi o braço dela cortado, assim. Mas foi a única vez que eu vi que ele realmente bateu nela, que das outras vezes, ela que batia nele, parecia. Toda semana, era só eles beber. De acordo com testemunhas, ontem Gledson chegou de madrugada alterado, teria bebido. E ao subir as escadas, começou a agredir verbalmente a companheira. Teria, inclusive, nesse momento, cuspido na cara da criança de 4 anos de idade, filha dele. A mulher não gostou. Eles começaram a discutir. Gledson teria partido para cima da mulher, que, para se defender, pegou uma faca e acertou uma única facada no meio do peito dele. Ele ainda, meio desorientado, sentou no sofá. Vendo que a situação era grave, a mulher saiu de dentro de casa e foi pedir ajuda à polícia. O crime aconteceu por volta das 2h30 da madrugada de hoje, na frente dos filhos. Uma menina de 4 anos e um bebê de 10 meses. Quando os policiais chegaram, não tiveram tempo de socorrer a vítima. Gleidson Paranhos Nazaré, de 31 anos, já estava morto.
A mulher dele, uma dona de casa também de 31, foi levada para prestar depoimento na DHPP. Apesar de ter uma medida protetiva contra Gleidson, os dois continuavam morando juntos. Diante do histórico de agressões entre ambos, o delegado entendeu que a atitude da dona de casa foi em legítima defesa e ela foi liberada. Pois é, a mulher foi liberada, a gente foi até a casa dela, ela não se encontrava, parece estar na casa de familiares e não teria retornado ainda para aquele local. O dono da propriedade disse que ela comentou que voltaria para pegar as coisas, pagar o último aluguel que estava devendo e aí continuar a vida. E eu queria pedir desculpas porque o hábito do cachimbo faz a boca torta, acostumada com a Bruna todos os dias, hoje é a Isabela que está aí ancorando o TN1 junto com o George, né? Mas olha, George e Isabela, aconteceu um outro caso muito parecido com esse, em que a mulher tomou a iniciativa de matar o marido. Foi no sul do estado e em Mimoso. Você já imaginou que situação? Maicon Lopes Magalhães, de 33 anos, foi esfaqueado dentro do próprio carro. Ele conseguiu dirigir ainda, mesmo ferido, até o quartel, pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital. Para sair de casa, a mulher dele usou como artifício a informação de que estaria em trabalho de parto. Já na estrada, na ES 391, lá em Mimoso, os dois começaram a discutir o motivo. Ela acusava o marido de levar mulheres para dentro de casa. Durante essa discussão, ela acabou esfaqueando o marido. Tentou falar para a polícia que ele teria sido vítima de um assalto. Mas ao prestar depoimento, esclarecimento de como foi o caso aos policiais, acabou entrando em contradição e assim os policiais desconfiaram e ela foi presa. Mais um caso aí, como vocês disseram, né, de violência entre casais, entre esse relacionamento conturbado. Imagina só, a mulher grávida precisar matar o marido por uma desconfiança. Ela deveria ter ele do lado para criar, né, um filho. E agora vai ficar presa e muitas vezes pode ter o bebê até dentro do próprio presídio, uma situação que já é bem triste. Isabela, George, vocês. É verdade, são casos gravíssimos. De antemão, claro que eu te perdoo, avisar você e os amigos do TN. A Bruna está de folga esse restinho de semana, está passeando. Estarei com vocês aqui, peço licença para estar no TN1, também estou à noite no TN2. Mas voltando ao assunto, são casos gravíssimos, né? São famílias que acabam, crianças que ficam órfãos por essa situação, né? A gente mostrou o caso com a Vanusa, o pai assassinado na frente do filho, depois uma mãe que acaba matando o esposo, né? A mulher mata o marido por conta de uma discussão, ou seja, as crianças também já viviam nesse ambiente e agora essa vítima aí que foi assassinada pela mulher, ou seja, a mulher estava grávida de 8 meses, mata o marido por uma discussão de ciúmes. O que será dessas crianças, né? Esse que é o triste. Vai nascer sem conhecer o pai também. É, muito triste essas histórias. Bom, vamos seguindo. Obrigada, viu, Suzy, pelas informações. A gente tem agora, mais um caso de sequestro em Jardim da Penha. A vítima foi uma dentista, ela foi rendida pelos bandidos quando saía da academia. Foi obrigada a seguir com os bandidos até a serra, onde lá sim foi liberada. Pois é, Isabela, só que a onda de crimes do bando não parou por aí não. A dentista ainda presenciou os criminosos rendendo outro motorista. A Vanusa acompanhou essa história e traz os detalhes pra gente. Pois é, gente, que situação que essa dentista passou ontem no finalzinho da tarde. Ela foi rendida quando saía de um estúdio de pilates ali por 2 homens armados. Foi obrigada a entrar no carro, a sentar no banco do carona e a partir daí ela viveu momentos de tensão dentro do próprio carro, porque ela ficou sob a mira de uma arma rodando. Os assaltantes vieram aqui para a serra e aí eles começaram a obrigar que ela fizesse Pix, né, por meio do celular. Ela obedeceu, mas ela não tinha mais dinheiro. E aí eles resolveram fazer mais uma vítima. Ela presenciou tudo, uma família inteira foi rendida e teve o carro roubado na frente dela. A partir daí, eles rodaram mais um pouco, a família foi deixada a pé, o carro dessa família foi levado e então eles passaram a rodar mais um pouco com ela. Na manhã de hoje, a gente foi atrás dessa história e vocês de casa acompanham a reportagem agora.
A dentista saía de um estúdio de pilates em Jardim da Penha, Vitória, quando foi rendida por 2 homens. Armados, os suspeitos determinaram que ela sentasse no banco de trás. Um dos bandidos assumiu o volante. Os suspeitos dirigiram em direção à serra. No caminho, outros 2 criminosos embarcaram no carro. Durante todo o tempo, a dentista teve uma arma apontada para a cabeça. Ela foi obrigada a fazer transações financeiras por meio do celular. Foram quase 2 horas rodando de carro até que eles chegaram aqui em Jardim Limoeiro, na Serra, onde fizeram novamente uma vítima. Uma família inteira foi rendida e teve o carro roubado. Tudo foi acompanhado pela dentista, que estava rendida dentro do próprio carro. O motorista, de 43 anos, estava no veículo com a mulher e o filho, de 8 anos. A gente foi fechado, né? O automóvel que eles estavam fechou a gente, em cima mesmo, assim, não teve como fazer nada. E eles já saíram com as armas, né? Apontando pra gente que pedisse para que saísse do carro. Aí a gente pegou, saiu do carro. Eu pedi para tirar meu filho, que estava no banco de trás. E rapidamente a gente tirou ele. E aí eles seguiram em alta velocidade. Os 4 suspeitos fugiram em 2 carros. A dentista foi liberada 2 horas e meia depois, em Jardim Tropical, também na Serra. Mesmo local onde o carro da família foi abandonado. Ele conta ainda que não sabia que entre os assaltantes dentro do carro estava uma vítima. Tinha uma moça refém lá, né? Que estavam já com eles há algumas horas, né? E eu encontrei com ela lá na delegacia. Eu fui saber que tinha outra pessoa ali sendo sequestrada naquele momento. Pois é, olha, uma modalidade de crime aí que voltou com força, viu? Ô Isabela, eu estava te chamando de Bruna, viu, Isabela? Mas que voltou com força nos últimos um mês, quase 2 meses, nós fizemos várias matérias, pelo menos 5 casos de sequestro relâmpago, né, de assalto, onde a vítima é levada pelo criminoso. E todos os casos registrados, as vítimas eram mulheres. Um fato que chamou atenção durante essa apuração para o pessoal de casa aí é de que durante esse assalto aí, essa família que foi rendida e a dentista estava dentro do carro, os bandidos teriam dito, vamos procurar uma outra mulher para assaltar. E aí, quando eles chegaram e viram a esposa desse motorista dirigindo o carro, eles acreditaram ali, porque estava escuro, que ela estivesse sozinha. Mas aí, infelizmente, eles viram, felizmente ou infelizmente, a gente nem sabe, eles viram que quem estava no banco do carona era o marido dela e atrás tinham crianças. Eles até se assustaram de ter crianças dentro do carro. Mas aí chamam atenção para esse fato de que realmente é uma modalidade de crime que voltou com força e os cuidados precisam ser tomados, sim, por nós vítimas, mas também a gente pede aqui, aproveita a oportunidade para pedir às autoridades policiais que reforcem aí o policiamento nessa região de Jardim da Penha ali, porque em pelo menos acho que 3 ou 4 casos foram feitos em Jardim da Penha. Volto com vocês aí no estúdio. Sim, Vanus, isso chama a atenção, é um alerta principalmente para nós mulheres, né, que geralmente somos alvo desses bandidos. A gente viu aí, tá lembrando com essas imagens dos casos que aconteceram, foram várias coletivas de imprensa que a polícia deu. Olha lá, esse foi um dos casos que foi recentemente, né, George? Sim. O bandido rendeu a mulher e infelizmente com essa modalidade do Pix também, que é fácil, né, fazer um pagamento na hora, eles se aproveitam também dessa condição fácil, né, bancária e acabam rendendo as vítimas. E Jardim da Penha é um bairro tão tranquilo, tão residencial, né? Está sendo alvo aí desses criminosos. Tem que tomar uma providência urgente a polícia, fazendo rondas, pelo menos para tentar botar medo nesses bandidos, né? Sim. Valeu, Vanusa, obrigado aí pelas suas informações. Isabela, queria te fazer uma pergunta, como é que está o seu clima? Nossa, meu clima tá ótimo. Tá ótimo? Porque o clima do clima não tá bem não, tá bem louquinho, tá bem maluco o não tempo, tá? né? Ó, os capixabas vão enfrentar, gente, novos temporais. Depois de uma segunda-feira de muito calor, tem alerta de chuva forte para quase todo o Espírito Santo. Quando a gente passa aquele calorão, a gente já sabe que vem chuva aí, né? Vem chuva, pesada. Essa é a expectativa mesmo, viu? Inclusive com ventos fortes, como a gente viu no final de semana, né? Muitas rajadas de vento, trovoada. E o Luciano tem informações pra gente, porque é para as pessoas se prepararem, se prevenirem, né, Luciano? A gente brinca, sim, fala do calorão, mas tem prejuízo também, né? Boa tarde, amigo.
É isso aí, minha amiga Isabela, Georgia, amigo e amiga do TN. Pois é, né? O tempo está mudando de um lado, muda do outro. Tem dia que faz sol, tem dia que chove, tem dia que dá muito vento. E isso que aconteceu em Colatina também, que a gente vai mostrar aí nas imagens que nós temos, né? Olha só a ventania em Colatina, uma ventania muito braba mesmo, viu? Levou quase tudo na cidade, né? Mó perigo. E o alerta é de cor laranja para todas as cidades do Espírito Santo. Alerta de chuvas de 30 a 60 milímetros e de ventos fortes, fortíssimos na verdade, né? Entre 60 e 100 quilômetros por hora. Por isso, ó, há risco de queda de energia, queda de árvores, alagamentos, descarga elétrica. Você que mora em locais que são perigosos, né? Tipo encostas, ou então locais que alagam muito facilmente, ou então locais que são suscetíveis, né, à ação de ventos, tome bastante cuidado, né? A gente gravou aí um vídeo, né, com o pessoal da meteorologia do Incapé e eles falam direitinho pra gente o que está acontecendo, né? Que frente fria é essa aqui no estado? Vamos ver. Existe também, né, a previsão da passagem de uma frente fria que vem muito pelo mar, ela vem passando pelo oceano, que vai deixar o tempo instável de quarta-feira até o próximo final de semana, com aqueles dias que em algum momento o sol aparece, deixa o tempo um pouco mais abafado, em outros momentos você tem aquela chuva que fica mais contínua, uma chuva que vem mais forte ou mais moderada. É um padrão típico dessa época do ano, né? A primavera e o verão eles tendem a ser com dias bastante ensolarados, com dias muito úmidos e abafados. E a combinação desses dois fatores provoca justamente a formação de nuvens de tempestade, como nós observamos no último final de semana. Pois é, então só para reforçar, ó, ventos, ó, tá ventando pra caramba aqui onde eu tô, aqui em Vitória, viu? A gente tá aqui no bairro Barro Vermelho, aqui começou a ventar bastante, o sol saiu também agora há pouquinho, né? Mas quando a gente chegou aqui pro Vivo, o tempo estava nublado, quer dizer, é o que o meteorologista falou. São mudanças muito bruscas, né? Dessa junção de primavera-verão, a gente pode esperar um clima mais instável, chuvas repentinas, como ele falou, né? E esse alerta laranja em todo o Espírito Santo, com chuvas de até 60 milímetros, que pode chover, né, na quantidade de chuva, ou então ventos de até 100 quilômetros por hora. Então vale a pena ter todo o cuidado, todo o alerta. Só para a gente revisar aqui, se você passar algum aperto, liga para a Defesa Civil ou então para o Corpo de Bombeiros. Número do Corpo de Bombeiros, 193. Número da Defesa Civil, 199. Né? Entre em contato com esses órgãos se você passar por algum aperto, tá bom? Volto com vocês, Isabela e Georgia. Obrigada, viu, Luciano, pelas informações. Eu nunca vi esse tempo desse jeito, né? Você viu o vendaval, como é que está acontecendo? E tava um calor, assim, insuportável, né? Ontem a gente estava comentando na redação, então quando vem aquele mormaço, aquele calor, aquela situação assim, que você fica muito abafado, você já sabe que o tempo está mudando. Foi o que o Incapé falou, né? É esse período de primavera, um período muito quente, depois vem chuva grossa por aí, até com granizo, né? E muito vento. Olha lá, o tempo agora ao vivo, ó, a gente tem imagens ao vivo. Né? Solzão, vamos ver se essa chuva vai chegar mesmo, né? Pessoal, uma organização criminosa com braço no Espírito Santo era responsável por um esquema que roubava contas bancárias até no exterior. Mais de R$200 mil de prejuízo para as vítimas. Foram 2 anos de investigação para descobrir e entender um complexo golpe que começava pelas operadoras de celular. De acordo com o delegado, o golpe tinha algumas etapas envolvendo 3 segmentos. Recrutadores, que tinham a função de recrutar os funcionários das empresas de telefonia para participarem do golpe. Ativadores, funcionários das operadoras que forneciam os bancos de dados para a quadrilha dentro do perfil pretendido. Débito automático e grandes valores na contratação dos planos. E os atores, pessoas geralmente empregadas nas lojas do próprio shopping, que se passavam por novos donos das linhas que seriam usadas nos golpes. Mas os golpistas não faziam vítimas no estado. As 24 identificadas pela polícia eram dos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia, Paraná e Amazonas. E a maioria correntista de um mesmo banco. Esses funcionários de uma operadora de telefonia transferiam para criminosos aliciados pela organização a titularidade das linhas telefônicas das vítimas. A partir desse momento, aquele que recebia em seu nome o cadastro dessa linha, ou seja, aquele que passava a figurar como dono dessa linha, comparecia pessoalmente a uma loja da operadora e solicitava a confecção de um chip telefônico. Através desse chip,
era recebido por SMS um código de verificação necessário para que no celular dele, criminoso, a conta bancária da vítima fosse manipulada. Recrutadores, ativadores e atores fazem, de acordo com o delegado Guilherme Eugênio, parte da célula telefônica que tem base aqui no Espírito Santo. De acordo com as informações que ele conseguiu levantar, a quadrilha, em 6 meses de golpe, conseguiu fazer mais de 1.000 vítimas. E o prejuízo financeiro daquelas vítimas que estavam sendo investigadas pela polícia daqui somam mais de R$200 mil. Só uma pessoa perdeu, de acordo com o delegado, R$200 mil neste golpe. Um dos recrutadores foi preso em Cristóvão Colombo, Vila Velha. Gustavo Souza Macedo, de 27 anos, informou à polícia que o contato de uma outra célula, a bancária, era de Portugal. Com os dados da vítima e a senha do aplicativo bancário, eles tinham acesso às contas e faziam as transferências. O golpe é complexo. Levou 2 anos para que a polícia conseguisse evidências das etapas. Para o delegado Guilherme Eugênio, foi mais fácil identificar os envolvidos do que conversar com as vítimas. Toda forma de comprovação da minha identidade foi apresentada, mas infelizmente, como todas elas de alguma forma foram vitimadas anteriormente por uma organização criminosa e foram inclusive enganadas ou foram submetidas a uma tentativa de golpe, nenhuma delas aliás, só uma delas acreditou que o meu contato era autêntico. A polícia procura ainda um outro recrutador, Tarcis Costa Braga Rocha, de 26 anos, que está foragido. Os investigados neste golpe são 2 de Vila Velha e 1 de Guarapari. Os shoppings que eram alvo eram de Vila Velha e também de Vitória. Eu acredito firmemente que boa parte das pessoas que eu interroguei, de fato, não conheça os demais criminosos com os quais vêm interagindo. Eles se comunicam inicialmente por redes sociais, a partir desse momento passam a se falar por meio de contatos travados via WhatsApp ou outros aplicativos, e ficou bem nítido para nós que a maioria delas não conhece os seus comparsas que atuam em outros estados ou até mesmo em Portugal. Vamos chamar a Suzy. Suzy está ao vivo com detalhes desse caso. Suzy, é muito triste, né? Principalmente as pessoas que têm insegurança em usar, né, as contas bancárias pela internet. A gente vê um golpe como esse e fica se perguntando como que eu vou ter garantia de que não vou ter o meu dinheiro roubado, né? É uma organização criminosa importante, jovens que poderiam estar usando essa inteligência para outra coisa e estão no mundo do crime que estão muito novos, né? Complicado isso. Exatamente, Isabela. E é um crime tão complexo, tão cheio de situações aí para impedir a apuração. Você tem noção, o delegado, para chegar a esse ponto levou 2 anos. E, de acordo com ele, os golpistas não agem dentro do próprio Estado, mas sim têm o Estado como base para agir por outros. E que essa célula bancária estaria em Portugal mandando e fazendo essas tramóias aqui. Claro, conta com a ajuda de quem está dentro das operadoras, com quem quer ganhar um dinheiro fácil para passar a linha telefônica em próprio nome. Só mostra, na verdade, a vulnerabilidade dessa modernidade tecnológica que nós temos. Afinal, você consegue pegar o número da pessoa, dali você consegue pegar os dados. Com esses dados, você bloqueia o número, abre conta, pega de novo o aplicativo do banco. E aí o delegado explicou uma coisa muito curiosa, viu? Ele disse o seguinte, que foi até o banco saber como que essas pessoas teriam ressarcido o dinheiro que foi roubado dessa maneira. O banco disse o seguinte para ele: presta atenção, você que está em casa também. Se a pessoa não tiver de modo algum ajudado o bandido, ela tem o dinheiro devolvido. Mas eles colocam um porém aí. Se o cara ligou para você dizendo que é do banco, te convencendo que é do banco, que é uma ligação real, e você deu a senha para ele, você já ajudou o bandido. Aí você só vai conseguir recuperar o seu dinheiro na justiça. Olha só, já aqueles que eles verem que foram inocentes, que não fizeram nada disso, mas o bandido descobriu a senha, esse aí tem o dinheiro devolvido mais rápido. Mas de qualquer maneira, a modernidade digital ajudou, facilitou nossa vida, sim, mas propiciou aí muito golpe. E o delegado disse que vai continuar investigando. Se alguma pessoa aqui no estado for vítima desse golpe, procura a delegacia, vai lá, registra a ocorrência, que esse fato está sendo investigado.
E mais um lembrete, toda vez que alguém te ligar pedindo senha, não aceite. É aquele recadinho que chega por SMS do banco. Nós não pedimos senha pelo telefone, nós não pedimos dados pessoais pelo telefone. Acredite nisso, não passe, tome cuidado e não caia nesse tipo de golpe. Isabela George. É isso aí. Tem muitas pessoas, Suzy, que eu conheço que não usam aplicativo de banco porque tem medo, né? Mas se fizer de uma maneira segura, pergunta no gerente, pergunta exatamente dentro da agência bancária ou pergunta a alguém de sua confiança, um parente que sabe mexer. Não tem problema mexer no aplicativo, né? Mas tem que fazer com segurança e perguntar às pessoas corretas, né? Obrigada, viu, Suzy, pelas informações. O vereador de Vitória, Gilvan da Federal, foi condenado a perder o cargo por infidelidade partidária. Todos os 7 juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado concordaram com a condenação. O parlamentar se filiou ao Partido Liberal este ano, porém, a mudança não havia sido autorizada pelo Patriota, partido pelo qual foi eleito em 2020. O vereador também foi condenado a pagar multa. Ele ainda pode recorrer da decisão, mas essa sentença pode não ter efeito prático, já que Gilvan da Federal vai deixar a Câmara de Vitória para assumir o mandato de deputado federal no ano que vem. Essa decisão não impede que o parlamentar assuma o novo cargo. Bom, vamos falar de chuva agora. Você acompanhou aqui no TN1, no TN2, o drama, né, de todas essas famílias, como que essa chuva deu prejuízo para muita gente que conquistou tudo com muito suor do trabalho e sacrifício. O serviço, gente, do Papamóvel recolheu muita coisa em bairros de toda a Grande Vitória. Pois é, Isabela, mas nem tudo, sabe? Estava perdido. Hoje teve gente ganhando cama, armário e até televisão. A Manuela Machado acompanhou a entrega em Cariacica. Seu Carlos mostra a altura que a água chegou na residência. O idoso mora sozinho, de favor, nessa kitnet, que fica no bairro Operário, em Cariacica. O imóvel está na frente da Avenida Beira Rio. Com as chuvas, o nível do rio subiu e invadiu várias casas. Seu Carlos perdeu quase tudo. Dos documentos, sobrou apenas o CPF. Hoje, ele pensou que fosse ganhar apenas uma cama, mas recebeu guarda-roupa, cômoda e até uma televisão. Uma coisa que está atrapalhando na sua casa, que não serve para você, tem outras pessoas que precisam, né? Não precisa jogar fora uma coisa que está te atrapalhando na sua casa, que está em perfeito estado. No meu caso, eu estou precisando, não posso comprar. Então, para mim, é muita serventia. A ajuda foi essencial para seu Carlos recomeçar. Ele conta que tem 2 filhos, mas não moram perto dele. O morador é pedreiro, mas está com problemas nos olhos e não trabalha no momento. Eu não tinha condições de comprar. Se eu falar que tem, é mentira. Não tenho nem de trabalhar para ganhar. Eu não tenho, porque eu não posso trabalhar. Problema na vista? As vistas não deixam eu trabalhar na minha profissão. Eu só posso agradecer só quem me deu e desejar, pedir o meu Deus que abençoa, o Deus que eu sirvo. A doação chegou no caminhão Papamóvel, um serviço oferecido pela Prefeitura de Cariacica. E se você tem eletrodomésticos, móveis em boa conservação e pretende doá-los, é só fazer contato com o Papamóvel da Prefeitura. O caminhão vai até o seu endereço e busca o objeto que será doado a quem precisa. O custo é 0 e o prazo para o recolhimento varia de 1 semana a 1 mês. E a família, né, que tiver interesse aí e esteja precisando, é feito um cadastro e essa pessoa fica na lista de espera? Isso, é feito um cadastro, a gente encaminha para a assistência social que vai dizer a prioridade, se pode, se não pode. O problema das chuvas afetou muitos moradores em Cariacica. Pessoas como o motorista Moacir ficaram sensibilizadas. A gente faz parte, né, de um projeto, né, sem fins lucrativos, ao qual eu sou um dos voluntários. Então eu escolhi esse local aqui hoje para estar fazendo doação de cestas básicas aqui. E se Deus quiser, na semana do Natal também nós vamos trazer alguns brinquedos para as crianças. O líder comunitário do bairro Operário disse que mais de 100 moradores ficaram em uma situação crítica. Mais de 120 famílias ficaram desabrigadas, tiveram suas percas. Então hoje é um estado de reconstrução. Hoje a gente precisa, como o seu Carlos aqui, de móveis eletrodomésticos. Então a gente pede, quem puder vir aqui vivenciar a realidade dessas pessoas e tiver o desejo no coração de doar móveis e eletrodomésticos, tem muitas pessoas precisando ainda. É muito importante esse serviço, né? Porque realmente às vezes a pessoa troca o móvel, tem para doar. Então, só reforçando, gente, a gente vai divulgar agora os números desse serviço Papamóvel em toda a Grande Vitória. Então, vamos lá. Se você mora em Cariacica, o número é
98158-9354. Se você mora na Serra, o número é 99503-3549. Em Vila Velha, você liga no número 162. Em Vitória, 156. E em Viana, é o 3255-1675. E a seguir, comerciantes empacotam as camisas do Hexa. A derrota da seleção brasileira deu um prejuízo danado para eles. O jeito agora, gente, é apostar nas vendas de Natal e as lojas já funcionam em horário estendido. Nada de cair no golpe do boleto falso, hein? Nosso especialista em segurança digital apresenta o aplicativo que impede o ataque de criminosos. E você vai conferir ainda as ofertas de emprego do dia. Agora a gente tem imagens ao vivo para mostrar para você. É a segunda ponte que está com trânsito lento, viu? Atenção quem for passar por lá. A gente volta bem rapidinho. TN1 de volta, um turista, gente, morreu afogado em Guarapari. Regis Tadeu da Silva Fernandes, de 30 anos, nadava na praia de Una, quando começou a se afogar. O banhista é de Rio Novo do Sul, no interior do estado. Os moradores entraram na água, contaram com a ajuda de guarda-vidas. Os guarda-vidas chegaram a fazer manobras de ressuscitação, mas infelizmente o Regis não resistiu. A polícia entrou em contato com a família através do celular da vítima, informando sobre essa fatalidade. Infelizmente, mais um afogamento em Guarapari. Gente, muita gente sofreu. Isabela chorou horrores. Nossa senhora, que mentira. Mas horrores. Chorei não, gente. Fiquei triste. É da seleção brasileira, né? A seleção brasileira voltou mais cedo para casa, Foi. Claro, a gente sabe. Não passou das quartas de final na Copa do Catar, mas você sabe, além de você e do torcedor do TN, eu também, tem mais gente triste com essa história, tá? Tem, agora é sério, gente. São os comerciantes, eles fizeram muita camisa, fizeram muita encomenda. E o que aconteceu? Tudo isso agora está no estoque. O jeito, gente, vai ser apostar em promoção para conseguir aquecer as vendas para o Natal, né? A Valéria entrou na loja procurando uma camisa da seleção brasileira para o filho Uriel, de 7 aninhos. Por que você está querendo uma camisa do Brasil? Eu quero. Você acha bonita? Sim. Ele gostou muito de acompanhar. Ele acompanhava todos os jogos, eu chegava do serviço, ele falava quais os times que jogaram, quem ganhou, o que ganhou, entendeu? Ele ficou muito empolgado esse ano. Clientes como a Valéria e o Uriel são raros. Se com os jogos as vendas já estavam baixas, com a saída do Brasil elas caíram ainda mais. Não só o torcedor ficou triste com a saída do Brasil do Mundial de Futebol. A derrota para a Croácia também deixou prejuízos para os comerciantes. Tudo isso aqui teve que sair das araras e das vitrines e ir direto para o depósito das lojas. A gente apostou bastante, a gente tentou apostar em outras marcas para poder ter essa venda, não perder esse período tão bom, que é a Copa, porque a gente já estava esperando isso há 4 anos atrás, como os últimos 4 anos atrás foram muito legal, a gente não se surpreendeu tanto com esse ano, infelizmente. Só nesta loja de material esportivo são R$16 mil de prejuízo com as camisas amarelinhas. Fora isso, ainda tem as bolas temáticas. A expectativa é que o desempenho das vendas de final de ano melhore com a proximidade do Natal. A loja estava toda decorada, Brasil, bolas no teto, e agora é focar no Natal. A gente vai tentar fazer algumas promoções aí para tentar vender ao máximo e bola para frente. Olha, gente, o homem foi preso com R$80 mil, isso foi no bairro Conduz, em Vitória. Esse dinheiro todo, segundo o suspeito, seria do tráfico de drogas. Além do dinheiro, em notas de 10, 20 e 50 reais, também foram apreendidos arma de fogo, 2 carregadores e munição. A polícia militar estava fazendo uma operação de rotina ali no bairro Conduza, quando viu suspeitos armados, começou uma perseguição e acabou encontrando esse camarada dentro de uma casa com todo esse dinheiro, que acabou confessando o crime. Ele foi levado para a delegacia. Vamos de vaga de emprego? Olha só, a Agência do Trabalhador de Cariacica está com 656 vagas. São 25 chances para a pessoa com deficiência. Há vagas disponíveis também para todos os níveis de escolaridade. Há vagas para pedreiro, de acabamento, mecânico diesel, técnico em segurança do trabalho, açougueiro, repositor de frios, ajudante de carga e descarga,
balconista, gerente de loja e muito mais, né? Bastante vaga, né? Várias funções também. Olha, para reforçar, a Agência do Trabalhador de Cariacica fica pertinho do estádio Kleber Andrade. Tem um site também, as pessoas podem acessar, cariacica.es.gov.br, lá tem todos os detalhes para você. Agora eu vou chamar a tela de emprego de Vila Velha, que Vila Velha também tem muita vaga. São 259 vagas, são chances nas áreas de comércio, administração, atendimento e construção civil. Vou divulgar a maior parte das vagas, tá? Tem 50 para ajudante de obras, 40 para pedreiro, 15 para operador de caixa e 15 para carpinteiro. Mas eu já dei uma olhadinha no site também, Jorge, e tem muitas outras vagas. Em Vila Velha, você sabe onde é que fica, né? Fica lá no subsolo do Boulevard Shopping. Então você vai dar uma passeadinha, procura vaga de emprego, quem sabe já sai de lá com uma vaga garantida. Bacana, olha só, a gente viu agora há pouco que a Copa terminou em prejuízo, com camisas da seleção encalhadas, chororô da Isabela, só que não. Então, gente, comerciantes apostam agora nas vendas de Natal. Na segunda parcela do 13º chegando, muita gente vai às compras em vez de pagar as dívidas, né? Faz mais dívida, né? É verdade, dá para comprar alguma coisa e pagar dívida? Olha só, mas de olho no consumidor, o comércio já está funcionando até mais tarde. Manuela Machado tem esses detalhes pra gente. É a chance, né, Manu, do comerciante conseguir vender alguma coisa, da pessoa também comprar, de repente, com um descontinho aí, até mais tarde, dá tempo de sair do trabalho. E aí, boa tarde. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos. Isso mesmo, né? Brasileiro gosta de ir às compras e aqueles que não querem deixar para a última hora, o comércio essa semana, a partir de amanhã, já começa a funcionar até mais tarde para atender os clientes. Aqueles que trabalham até umas 6 horas vão poder contar aí com lojas abertas até 7 da noite, shopping até 11 da noite, mas eu já vou dar os detalhes. Agora, nós estamos aqui no Polo da Glória, em Vila Velha, onde tem muitas lojas, né? São muitas lojas e quem vai dar os detalhes pra gente é a Tenísia Lima, que era do marketing da Uniglória. A Tenísia, então qual o horário hoje de funcionamento a partir dessa semana, né? Os clientes devem ficar atentos. Qual o horário de funcionamento? Boa tarde, pessoal. O horário vai ser de 9 às 16h30 nos domingos. Durante a semana vai ser de 9 e até às 18h40. Algumas lojas podendo até às 19h. Esse vai ser o nosso horário, vai estar estendido. Conto com todos vocês. Estamos preparando uma mega oferta com bastante novidades aqui no Polo de Moda da Glória. Reforçando que na véspera do Natal o comércio funciona até mais tarde. Sim, até mais tarde, até às 19h e aos domingos também vamos estar com muitas lojas abertas. Obrigada, Denise. E também vamos conversar agora com a Cláudia, Ana Cláudia Grobério, ela que é vice-presidente da CDL aqui de Vila Velha e também vice do Sind Lojas, não é isso? Sindicato dos Lojistas de Vila Velha. Qual a expectativa? Muitas vendas, expectativa de boas vendas para o Natal? Nossa, nós estamos com ótimas expectativas, especialmente agora, né, nesse momento que as pessoas voltaram o foco para as compras. A gente imagina aí que tem um crescimento de vendas da ordem de 10% a 15% aí para o Natal. Expectativa de público? Nós temos uma expectativa de público grande, cerca de 10 mil pessoas durante os dias da semana, podendo chegar a 20 nos sábados e aos domingos, né? Uma expectativa bem diante do preparo dos lojistas, né? A gente está com muitas mercadorias mesmo, todo mundo bem preparado para esse fim de ano. Aqui na Glória, por exemplo, muitas pessoas pensam que é só roupa, mas não, né? Nossa, aqui a gente tem tudo. Eu digo assim, ó, você que vem comprar na Glória, você faz assim, você faz a sua listinha do amigo do trabalho, os presentinhos, lembrancinhas, até os presentes mais especiais, tipo para a mãe, para o pai, para a esposa, né? E aí você vem, passa o dia todo, faz as compras dos seus presentes e daquelas roupas para o final de ano, né? Porque aqui tem para homens e para mulheres beca completa, do calçado aos acessórios, se tiver um tempinho dá até para ir para o salão. Eu falo que nos intervalos o pessoal aproveita os nossos restaurantes e bares e lanchonetes aqui que são muito bons. Então, num dia só você resolve todos os seus problemas para as festas de fim de ano. Isso mesmo, presente de Natal e também o look, né? Que ninguém quer ficar mal arrumado no Natal ou no Ano Novo. E reforçando, além de Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica, os municípios da Grande Vitória também têm horário especial. Normalmente de 9 da manhã ou 8 da manhã até as 6h30 ou 7 da noite. Já shopping, normalmente eles vão funcionar de 9 da manhã até as 11 da noite, a maioria. E como tem muito cliente nas ruas, bolsas, a preocupação também é com a segurança pública. E a Polícia Militar garante que vai reforçar o policiamento. Vamos acompanhar na reportagem. Ela se concentrará principalmente naqueles locais de maior fluxo de pessoas, né, e veículos,
e locais onde tem maior pontos de comércio. Policiamento velado, ele vai em carro descaracterizado e ele faz um policiamento tentando verificar, identificar pessoas que comumente praticam esse tipo de crime. Nós temos uns álbuns com fotografia, eles conhecem as pessoas que comumente praticam esse tipo de crime nessas regiões. Ao detectar esses indivíduos ou pessoas em atitudes suspeitas, eles fazem contato com o policiamento ostensivo, que faz a pronta abordagem. Esse é o período que o capixaba vai às compras natalinas. Então, a Polícia Militar, já prevendo a possibilidade de incremento do crime de furto e roubo nessas regiões, já se antecipa, aumenta o policiamento, não só nessas lojas, nesses pontos comerciais, mas também nas vias e nos pontos de ônibus. É isso aí, então nós desejamos boas compras e compras com segurança. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, é isso mesmo, né? Tem que ter atenção, né? As pessoas vão às compras, mas não pode dar bobeira, né? Tá todo mundo de olho nessa época dos golpes, É, isso aí. Obrigada, viu, Manu? A gente vai seguir por aqui, vai falar justamente disso, viu? Mesmo com essa segurança, nada de dar bobeira com o celular na rua, viu? Você acredita que a cada hora 3 celulares são levados por bandidos aqui no Espírito Santo? E olha que dado é esse, até o mês passado foram 23 mil celulares roubados. A maioria dos casos acontece no meio da rua. Essa assistente social escapou por pouco de ter o celular levado num assalto em ônibus. Um mês mais ou menos que eu estava no ônibus e graças a Deus, né, ele saiu antes, mas eu tento não mexer também dentro do ônibus com o celular, né, evito. E ela não está sozinha nesse medo de andar com o aparelho à vista. Eu escondo às vezes de noite assim, deixo dentro da bolsa. Eu sempre deixo ele guardado na bolsa em algum lugar que ninguém vai ver. 3 celulares são roubados por hora no Espírito Santo. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública. A maioria dos crimes são praticados por autores jovens que agem em dupla e armados. Mas existe alguma forma de tentar evitar ser vítima desses criminosos? Para o especialista em segurança pública, Rafael Fonseca, cautela é indispensável. Em vias públicas, nós devemos ter muita atenção a usar esse aparelho, né? Evitar ficar ali andando em via pública, expondo o aparelho, retirando toda a sua atenção e colocando a atenção no bem, né? Então, ver aonde você está, né? E não só em vias públicas. Muitas ocorrências apresentam-se também em locais fechados e até de acesso restrito, como caso de shows, bares, boates. Então, esses comportamentos de cautela, eles complementam a atuação do Estado no que se refere em sede de segurança pública. Mas tem quem não quer nem saber. Só olhar um pouquinho ao redor e nossa equipe já flagrou muita gente distraída com o celular. As mulheres, principalmente, que usam o telefone em bolsa, né? Coloquem a bolsa em um local onde haja ali um fecho, onde seja possível você lacrar aquele aparelho, utilize a bolsa na parte da frente, fique junto ao corpo. As demais pessoas, homens, bolso da frente, ou até na mão, né? Ou, se possível, em algum local onde você tenha o acesso e você sinta aquele aparelho. De janeiro a novembro foram 23 mil assaltos. Na lista das cidades com mais celulares levados por bandidos está a Serra, com 5.500 ocorrências. Logo em seguida, vem Vila Velha, com 4.500. Para quem já foi vítima de assaltantes, é necessário registrar o roubo na delegacia. A importância da ocorrência é que é através da comunicação formal que você leva para o Estado os números da violência e daí você consegue traçar um perfil de violência, um mapa do crime e a partir daí você desloca o policiamento, você intensifica o tipo de investigação. Então é muito importante, tanto o cuidado preventivo quanto o pós-crime, você comunicar ao Estado. Pois é, a única saída é essa mesmo, né? Redobrar os cuidados na hora de sair com o celular na mão, né, Isabela? Com certeza, não pode dar bobeira, não. Vamos trocar de câmera, mas a gente continua fazendo um alerta para você. Agora é o alerta do boleto falso. Os criminosos estão usando várias estratégias, né, para roubar dinheiro. Eu, graças a Deus, nunca paguei boleto falso, mas conheço muita gente. Porque eles mudam aqueles dados do boleto, né? E aí, quando você paga, não vai para a conta de quem devia, vai para o golpista. É muito fácil cair, tá, Isabela? Ainda bem que você não caiu. No nosso quadro Mundo Digital de hoje, a gente já viu aqui, o Eduardo está aqui e trouxe um convidado super especial, né, Eduardo? Boa tarde, apresenta o nosso convidado aí, por favor. Boa tarde, Jorge, Isabela. Boa tarde. Então, diante dessa avalanche
boletos falsos que nós temos visto aí no dia a dia, centenas, milhares de pessoas estão recebendo esses boletos, né, muitas vezes dos seus credores, para efetuar os pagamentos, e quando pagam, depois vem a cobrança e eles não entendem nada. Na verdade, eles pagaram um boleto falsificado, né, que passou por um processo de fraude. Para evitar esse tipo de situação, né, um capixaba, aqui está ao meu lado, né, o Matheus Gomes, com muito orgulho foi meu aluno em segurança da informação, né, Matheus? Ele desenvolveu um aplicativo para fazer essa checagem, essa verificação. E o Matheus vai explicar para a gente o que esse aplicativo faz de fato. Então, observando as necessidades de mercado, com base em pesquisas, eu, junto com outras pessoas especialistas, né, em segurança, observamos a necessidade de detecção, né, da validação do boleto, né, porque hoje existem vários meios de pagamento em que o usuário ele baixa o aplicativo que traz toda a comodidade, mas ainda não traz essa segurança. Então, pensando nesse mercado desse hábito, desse consumo, foi que criei essa tecnologia utilizando inteligência artificial. Então, o objetivo desse aplicativo é garantir maior praticidade para que quando o capixaba ou qualquer outra pessoa, ou qualquer usuário for baixar um boleto para poder realizar o pagamento, ele valida pelo aplicativo e com isso ele consegue analisar, utilizando a inteligência artificial, se esse boleto é verdadeiro ou não. E com isso garantindo maior praticidade e segurança para a pessoa quando for realizar o pagamento. Então, Matheus, como a gente está verificando ali, essa checagem é feita no código de barras, não é isso? Isso. Essa análise, primeiro é feita a análise da imagem, que é enviada para o servidor do aplicativo e com isso é passado por vários filtros. E com isso ele consegue extrair características, né, da imagem e também consegue extrair o texto presente dentro da imagem. Com isso ele, extraindo essas informações, ele compara com as informações do Banco Central, porque geralmente quando um golpista ele cria um boleto falso, ele geralmente cria uma página falsa em que a pessoa acaba caindo por causa da confiança de alguma promoção, alguma oferta tentadora, ainda mais em épocas de Black Friday ou de promoções, e com isso ele acaba já caindo com essa informação. Agora, tem também a história de que as pessoas acabam interceptando também alguns boletos e mandam outros boletos já modificados. O sistema consegue verificar isso também? Sim, o sistema ele consegue detectar através da imagem. Com base na foto, né, do boleto, ele passa por esses filtros e compara essas informações. Se as informações escritas no boleto coincidirem com as informações que estão no Banco Central, ele classifica como sendo um boleto validado, verdadeiro. Se qualquer informação for discrepante, ele classifica como sendo uma informação falsa. E essa verificação pode ser feita no boleto impresso e também no digital? Isso, essa verificação ela pode ser feita tanto no boleto impresso pelo usuário através de uma foto ou na tela do computador. Se a gente comparar, por exemplo, um boleto falso com um verdadeiro, dá para a gente identificar e falar, isso aqui que está errado? Perfeito. Nós temos até um slide, não sei se é possível apresentar aí, um slide mostrando, Isabela, essas diferenças, tá? É possível sim, estando um pouquinho mais atento, né? O próximo slide, se puder passar, por favor, a gente vai ver que, primeira coisa, tem lá, coloquei em destaque uma logomarca, tá ali um pouquinho, né, embaçado, tem a logomarca e o número, o código, né, o código do banco. Então, você pode verificar e também naqueles números lá dos campos editáveis, você verifica ali, por exemplo, começa com 021. Você verifica ali também, nos campos editáveis, você vai ter o 021. Repare que à direita tem o número da conta. O número da conta também tem que estar lá naqueles campos editáveis. Então, essas verificações, se houver também falha ali no código de barras, algum tipo de falha naquele código de barras, já é bom acender o alerta, não é um boleto confiável. Então, essas são algumas dicas para a gente ficar atento. Se você não tiver o aplicativo, pode também fazer essa verificação visual, Isabela. E a propósito, Matheus, as pessoas podem baixar esse aplicativo aonde? Então, esse aplicativo ele está disponível na Play Store e com isso a pessoa pode acessar e fazer o download desse aplicativo para poder verificar nessas análises. Nome do aplicativo, então? O nome do aplicativo é Anjo da Guarda. Anjo da Guarda. Já dá para achar? Já dá para baixar? Já na loja da Play Store. Perfeito. Parabéns pela invenção. Ajuda muita gente. Né? Eduardo Pinheiro também. Esculpindo também, lapidando essa pedra, né? Como é que ex-aluno, Matheus Gomes. Ex-aluno, tá vendo? Bom professor da Nissa. Parabéns. Obrigada, parabéns. Viu, gente? Boa tarde. Boa dica, né? Até terça, né? Até terça. Até terça. Terça que vem. Olha, gente, em instantes você vai ver a soltura do Richarlison. Como assim, gente? É o jacaré que ganhou o nome do pombo, tá de volta à natureza, viu? A gente já volta um instante só.
Vocês viram ontem aqui no TN1, 2 jacarés foram resgatados, ganharam o nome de Neymar e Richarlison. Eles foram encaminhados para o Instituto Caimã, que cuida desses bichinhos. E muitos, Isabela, muitos desses animaizinhos chegam maltratados até um instituto e recebem tratamento antes de serem reintroduzidos à natureza. Maltratados, mutilados e com os olhos arrancados. Os biólogos do Instituto Caimã, em Vitória, recebem semanalmente animais no estado que dá pena só de olhar. A gente vai até o local, faz o resgate do animal, traz aqui para o nosso centro, né, o centro ecológico. A gente tem todo equipamentos e pessoas especializadas, veterinários e biólogos aqui. Faz uma avaliação desse animal e, se ele estiver saudável, nós devolvemos ele para a natureza. Se não tiver, nós ficamos com ele até ele se recuperar, né? Tem uns animais que vêm machucados, tem uns animais que vêm mais magro, a gente dá uma alimentação mais reforçada para ele e depois a gente faz a soltura no ambiente. E tem ainda alguns nomes importantes por aqui, nomes carinhosos, como Neymar e Richarlison. Um animal que chegou vítima do tráfico de animais silvestres aqui, né? Ele estava sem os 2 olhos, nós não sabemos o motivo dessa crueldade com o animal, mas ele está aqui em recuperação, a gente está vendo o melhor jeito. E outro que veio com a maxila, metade dela mutilada também, né? Nós também estamos estudando qual o melhor jeito de dar isso, se é através de prótese, através de alimentação por sonda. Nós vamos estudar isso, chegaram essa semana pra gente, né? No final da semana passada. E assim que a gente tiver uma ideia melhor, né? A gente está consultando especialistas, a gente vai ver qual que vai ser a melhor opção para eles. Entre os bichinhos tem a Lua, de apenas 5 anos de idade. E agora ela vai voltar para casa. Bom, vamos soltar a Lua agora, a gente está nesse parque botânico aqui em Vitória. A Lua vai ser liberada agora, né, meu amigo? Sim, senhor. Agora é a parte mais gostosa do trabalho, né? Que é soltar o animal na natureza para ele voltar, né, a ser jacaré por aí. Acho que a maior recompensa do trabalho é essa, a gente poder soltar o bicho. E só para lembrar, a Lua foi encontrada ontem, mas já está recuperada e ela vai para casa agora, com certeza, para o habitat natural dela. É isso aí. Ela passou por todos os exames, passou pelo exame biométrico para saber se estava tudo bem. E aí a equipe já achou que ela já pode ser liberada para a natureza. Então, quanto menos tempo a gente ficar com ela, melhor para ela. Então, a gente vai soltá-la agora. Bora lá, vamos lá então. Deixa eu só descer. E lá se foi a Lua. De volta para casa. De volta para casa. Nas últimas 2 semanas, 15 jacarés foram devolvidos à natureza, contando com a Lua agora, né? Um trabalho de recuperação de um dos animais mais importantes da fauna brasileira. Vou pedir para toda a população ficar bem atenta, né? Porque é bem provável que a gente tenha vários resgates, né? Nas últimas 2 semanas foram 14 resgates que a gente fez. Esses animais entram em encontro com a população, né? Querendo ou não, a gente construiu cidades em volta do habitat deles. Então, essa época de chuva e calor é muito comum que eles saiam para procurar outros lugares, procurar algumas parceiras, para explorar novos ambientes. E esses encontros inevitavelmente vão acontecer. Muito legal, né? Bonito o trabalho deles. Se você, por acaso, viu um jacaré desse assim na rua, faz gracinha não, tá? Liga para o CIOD 190, você pode entrar em contato direto com o instituto deles, o Instagram é @Projeto Caimã, vai estar em boas mãos. E nem maltratar, tá, pessoal? Nós estamos aqui com a terceira apresentadora do TN, Isabela. Olha, quem é? Rayane de Cariacica. Ô, gente, a Rayane participou da nossa promoção, Você no TN. Ela entrou lá, a Luísa postou uma foto, ela entrou, marcou, fez tudo direitinho, @TV Tribuna Jornalismo. E hoje a Rayane está aqui, Isabela. Acompanhou com a gente ao vivo aqui no estúdio, nos bastidores. O que você achou? Fala. Ai, foi maravilhoso. Tô amando. Tá gostando? Demais. Vale a pena participar? Muito, gente. Valeu a pena meus 30 comentários lá. Conta pra gente, como é que você imaginava que era e o que você viu aqui? Olha, eu confesso que talvez eu imaginaria que era um pouquinho mais calmo, tranquilo. E hoje tá calmo, tá? Nossa. Hoje tá calmo. Hoje tá bem, eu achei a agitação, mas eu acho que o trabalho em equipe ali é um ali aqui, eu achei a gente incrível, um ajudando o outro. Mas, ai, tô amando. Tem novas promoções por aí, tá? Aproveita e entra no nosso Instagram, @TV Tribuna Jornalismo, segue a gente, que daqui a pouquinho tem promoção nova aí no pedaço, hein? E fala bem, Rayane, super simpática, Rayane, parabéns, hein? Muito obrigada. É modelo ela, gente, pode contratar também. Quem sabe? Então tá, você de casa participe, daqui a pouquinho tem novas promoções e a gente acaba assim, ó, com a participação da Rayane, né, Isabela? Obrigada, viu, Rayane, prazer em conhecê-la. Eu que agradeço. Super simpática, acompanhou aqui com a gente, não deu trabalho nenhum. Sou tranquila, boazinha. Valeu, gente, obrigado, Isso aí. ó, até Boa amanhã. tarde, viu? Eu te espero no TN2, até lá, viu?